Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Salmo 116, versos 1 e 2. Oremos. Eterno Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, te damos graças pela vida, te damos graças por este novo dia, te damos graças porque vamos agora abrir a Tua palavra para ser estudada. Que o Teu Espírito Santo fale a nossa mente, ao nosso coração. Abençoa todos os que estudam conosco no desejo de aprender e de se aproximarem mais de Ti. E também queiras atender cada pedido, cada necessidade que é apresentada nos pedidos de oração. Especialmente pedimos por Lenita Malvar e os nomes que ela cita: Antônio Sabino da Silva, Desília Cels, Dani da Mata, Normanei Torres, Nelza Cândido Peixoto, Luísa Manuel, e os nomes também que eles citam, pedindo orações e apresentando as suas necessidades. Pedimos, Pai, que faças a Tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Hoje nós estamos aqui para finalizar mais um estudo que fizemos nesta série Crescendo em um Relacionamento com Deus. Estivemos esta semana estudando sobre uma vida de oração e utilizamos aqui alguns personagens bíblicos que tinham uma vida de comunhão e consagração a Deus e de orações que foram feitas por eles, e sempre Deus ouvindo cada oração e respondendo às orações de acordo com a vontade do nosso Deus. Nós temos as nossas necessidades, os nossos pedidos, os nossos desejos, mas Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E é isso que nós estivemos aprendendo aqui esta semana. E conforme nós lemos todos os dias para vocês, Salmo 116, versos 1 e 2, ali nós vemos que o salmista, ele clamava a Ti, ele orava a Ti, porque o salmista diz que Tu ouves a voz dele e também nós sabemos que Tu ouves a nossa voz. E conforme o salmista vem dizendo aqui no Salmo 116, versos 1 e 2, Deus ele se inclina os ouvidos e então o salmista diz que o invocará por todo o sempre. Nós também, irmãos, precisamos ter a oração como algo primordial em nossa vida. É a nossa comunhão, a nossa ligação com os céus. E Deus, Ele ouve todas as orações que são feitas. E nós oramos porque sabemos que Deus ouve a nossa voz. E sabemos também que Ele responde às nossas orações. Alguém pode até dizer assim, mas eu orei, pedi a Deus e infelizmente aconteceu o contrário. É porque Deus ele sabia o que era melhor. Então, no relacionamento com Deus, nessa intimidade com Deus, nós vamos aprendendo a conhecer e aceitar a vontade de Deus em nossa vida. E durante esta semana, nós estudamos aqui especialmente a respeito de Daniel, que tinha uma vida de oração. Daniel e seus 3 companheiros, no capítulo 2 de Daniel, oraram para que Deus desse a mesma visão que o rei Nabucodonosor teve, e havia se esquecido, para que Daniel pudesse revelar ao rei o que ele havia sonhado e a interpretação. E assim aconteceu, Deus atendeu às orações. No capítulo 6 de Daniel, nós encontramos uma outra oração de Daniel. Daniel ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à tarde, no seu quarto com as janelas abertas voltadas para o lado de Jerusalém, e ali ele se colocava de joelhos e clamava, e os inimigos de Daniel, os outros cativos que estavam também ali no palácio de Babilônia, eles odiavam Daniel e seus 3 companheiros. Eles faziam de tudo para poder eliminar Daniel e os 3 companheiros de Daniel, porque eles eram diferentes. Eles viviam uma vida diferente e eles eram mais sábios, mais inteligentes. Por quê? Porque eles buscavam esse Deus que nós também buscamos. E se nós, irmãos, buscarmos de todo o coração, decidirmos em nosso coração não se contaminar com as coisas impuras deste mundo, assim como Daniel e seus 3 companheiros decidiram quando chegaram lá no palácio, Deus ele vai nos dar sabedoria, inteligência, e as pessoas vão nos olhar assim e admirar. Como é que nós podemos ser assim tão sábios e inteligentes, diferente das outras pessoas? E Daniel, então, no capítulo 6, ele ora, porque foi feito um decreto. Esses inimigos de Daniel
pediram ao rei que emitisse um decreto que todo aquele que invocasse outro Deus, que não fosse o rei de Babilônia, durante 30 dias, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. Eles já fizeram esse decreto para que o rei assinasse, porque eles queriam pegar Daniel, eles sabiam que Daniel continuaria orando. E assim aconteceu. Daniel, quando viu o edito do rei, ele correu para o quarto e foi orar. E então, essas pessoas que odiavam Daniel foram lá no rei e falaram assim: ó rei, você emitiu um decreto e tem gente desobedecendo. Mas quem? Daniel, aquele que você gosta dele. Daniel, ele era preferido dos reis. Por quê? Porque ele tinha sabedoria. Ele era usado por Deus. E Daniel, então, continuou buscando a presença de Deus. O rei relutou, não queria cumprir esse edito de lançar Daniel na cova dos leões, fosse qualquer outro, menos Daniel. Mas então disseram ao rei: a lei dos medos e dos persas não muda, então você tem que cumprir a sua lei. E aí ele andava de um lado para o outro, até que não teve outro jeito, mandou jogar Daniel na cova dos leões. O rei passou a noite inteira sem dormir, pensando em Daniel, e quando foi pela manhã, ele foi lá na cova dos leões. E ele perguntou, gritou através de uma fresta que tinha na entrada daquela caverna, daquele poço, e então perguntou: Daniel, porventura o teu Deus te livrou? E o Daniel respondeu: sim, o meu Deus enviou os seus anjos para me livrar da boca dos leões. Aqueles inimigos de Daniel depois foram lançados, e antes que eles chegassem ao fundo do poço, já haviam sido estraçalhados pelos leões famintos. Irmãos, Deus, ele é poderoso. Nós precisamos confiar plenamente nesse Deus, não importa qual seja o problema que nós estamos atravessando, nós temos que invocar esse Deus, colocar nas mãos dele e louvar e agradecer a esse Deus, como fazia o salmista Davi, como fazia também Daniel, fazia Moisés, que nós citamos aqui essa semana também. E aqui nos Salmos 95, versos de 1 a 6, o salmista escreveu: venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação, vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, a ele pertencem os mais altos montes. O mar é dele, pois ele o criou, suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador. Salmos 95, versos de 1 a 6. E no Salmo 100, os versos de 1 a 3, o salmista também escreveu: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos criou e a ele pertencemos, somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Maravilha de Salmos 95, Salmo 100, todos os salmos são maravilhosos. E nós precisamos aprender a apreciar esses salmos e tirar lições para a nossa vida. Continuar louvando, adorando a Deus, invocando-o a todo momento e sendo gratos por tudo que Ele faz por cada um de nós. Agora eu faço uma pergunta a cada um de vocês e você pode responder aí nos comentários. Para você que acompanha o canal Hora Tranquila, a oração é uma experiência maravilhosa em sua vida ou a oração é para você um peso, é uma obrigação? O que tem sido a oração para você? Tem sido um privilégio? Orar, falar com Deus, o nosso maior e melhor amigo, assim como nós lemos durante toda a semana Salmo 116, versos 1 e 2. Irmãos, Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que quer o melhor para cada um de nós. Jamais Deus gostaria que nós passássemos por momentos difíceis e tristes como nós passamos aqui neste mundo. Mas deveremos perseverar, não desanimar, seguir o exemplo maior que nós temos na Bíblia, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que todas as madrugadas ele estava em oração. Ele saía da onde ele estava, ia para um lugar tranquilo e ali falava com o Pai. Ali, nesses momentos de consagração, Jesus buscava forças para vencer aquele dia que estava diante dele. Jesus buscava direção para decisões que ele teria que tomar. E como todos nós sabemos, Jesus, além de ser humano, ele era também Deus.
Se Jesus, sendo Deus, tinha uma vida de oração e comunhão com o Pai, nós que somos seres humanos pecadores, por que nós relutamos em ter tempo de comunhão e oração a Deus? Mas com quem é que nós nos identificamos mais, segundo o estudo que nós fizemos aqui essa semana? Nós nos identificamos mais com Daniel, com Enoque, que andou com Deus 365 anos, ou com Moisés? 3 homens que são exemplos para nós de perseverança, de confiança em Deus. Que nós possamos, irmãos, cada dia tirar lições para a nossa vida dos estudos que fazemos e pedir a Deus que nos ajude a sermos vitoriosos nas lutas e nas dificuldades que nós enfrentamos, nas provações e nas tentações. A palavra de Deus, ela diz que nós deveremos orar sem cessar. O inimigo ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando alguém para que ele possa tragar. Mas se nós estivermos em oração, nós, perseverando, o inimigo ele fugirá de nós e nós seremos vitoriosos pelo poder de Deus em nossa vida. Eu gostaria de ler aqui um trechinho para vocês do livro Caminho a Cristo, que diz assim: que o nosso coração se abra e se eleve para que Deus possa nos propiciar um vislumbre da atmosfera celestial. Devemos nos manter tão perto de Deus que em cada provação inesperada nossos pensamentos se voltem para Ele tão naturalmente como a flor se volta para o sol. Leve suas necessidades, suas alegrias, suas tristezas, preocupações e temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo, nem deixá-lo cansado. Aquele que conta os fios de cabelo de sua cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. Então, quando nós clamamos a Deus, quando nós levamos a Ele tudo aquilo que nós passamos aqui em nossa vida, nós não estamos sobrecarregando a Deus e nem deixando-o cansado. Ele tem o maior prazer em saber que nós confiamos nele e que nós estamos buscando nele a força para sermos vitoriosos neste mundo de pecado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, nos dê um feliz dia da preparação, que é hoje a sexta-feira, um feliz sábado amanhã. Amanhã nós vamos ter o nosso quadro Hora Tranquila Responde. Eu espero que você também ouça, participe, comente, faça perguntas e nós estaremos todos os sábados trazendo respostas para vocês. E no domingo estaremos novamente juntos com esta série Crescendo em um Relacionamento com Deus e nós vamos buscar, dentro da Palavra de Deus, aprender um pouco mais como melhor nos relacionarmos com Ele. Que Deus nos abençoe.